Essa semana eu tinha preparado uma palavra, até que eu tinha conversado com o pastor Paulo, né? Eu tinha uma palavra no meu coração, eu já tinha preparado a ministração toda pronta. Mas durante a semana foi acontecendo algumas coisas que a gente não espera, né? E até comentei, apareceu no meu computador fica ligado ali, são duas telas no meu trabalho, e uma tela eu já tenho por costume deixar o YouTube de louvor. Então deixo ali e fica tocando os louvores. Quem mexe com informática sabe, né, que eles vão identificando o usuário e vão jogando ali temas que é de interesse que o usuário mais visita ali nas páginas. No momento, apareceu ali uma pregação de Derek Prince. Aí eu vi o vídeo, daqueles vídeos assim de 1900 e vai bolinha, né? Daí eu brinco assim, do tempo que a revista Veja ainda chamava a revista Oia. Tão antigo que era. Mas eu falei, vou colocar. Coloquei o vídeo ali e comecei a escutar. Uma ministração bem tranquila, sem elevar a voz para cima nem para baixo, mas bem tranquila. E aquilo lá foi tocando no meu coração. Quando eu olhei no relógio, eu já estava sentado a 1h15. Eu falei, nossa, 1h15 sentado, ninguém me chamou, ninguém atrapalhou. E eu peguei aquilo lá, falei, será que Deus quer alguma coisa? E eu comecei a orar. Foi 2 dias colocando na mão de Deus e foi vindo as palavras. Porque também eu não queria chegar aqui e falar assim, Deus ministrou o meu coração, mas falar a mesma coisa que o pastor Derek falou. Eu estaria copiando. Então eu tive que ir orando para Deus, para dar a palavra. Me deu o tema que queria e eu fui trabalhando nisso. Eu achei muito interessante. Nós, como militares, a gente fala assim, principalmente quando a gente fala em cursos, né? Que existem doutrinas. O que é doutrina, resumindo? Doutrina é aquele caminho que alguém já trilhou e ao final obteve o resultado positivo. Porque às vezes a gente quer fazer diferente. Pegar as laterais ali e a gente acaba sofrendo muito mais, e não vai ter o resultado correto, um resultado bom, como outros que já trilharam e mostraram que o caminho a ser seguido é aquele. Eu achei muito interessante o pastor Derek falando, e aquilo me tocou o coração, porque ele colocou lá o ponto principal, oração. Oração. A gente sabe que o canal com Deus, a oração é tudo em nossas vidas como cristão. Amados, e eu coloco a nossa mensagem aqui com o tema: o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. E o princípio para nossas orações serem atendidas é a humildade. E eu vou falar sobre isso. Nós conversamos, nós olhamos aqui, a gente falando assim, se eu perguntar para cada um aqui, qual foi o primeiro pecado que nós conhecemos? Já vem em nossa mente, desobediência. Adão e Eva. E realmente a desobediência nos leva ao caos. Sabe disso. Só que quando a gente olha o primeiro pecado que vem à tona no mundo cristão, é o orgulho. Não foi a desobediência. E foi muito antes ainda de Adão e Eva. Foi o orgulho que derrubou um anjo que tinha um alto patamar ali, tinha um grau de confiança, fez com que ele caísse de lá para cá. O orgulho. Então a gente vê que o orgulho, ele destrói, ele corrompe muito mais. E o orgulho é alguma coisa que a gente não percebe. Ele vai entrando no nosso coração no dia a dia, a gente vai agindo de certa forma, e a gente não percebe o orgulho e a soberba diante de Deus. Porque a gente acha que é normal. É diferente da desobediência, que eu sei que eu tenho um ordenamento, eu tenho uma ordem a ser cumprida, mas eu não o faço porque eu não quero. Eu vou fazer diferente. Eu tenho essa consciência. O orgulho não. E o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho tira sua graça sobre nós. E o orgulho nos leva a fazer vãs orações, onde a gente não vai ter a resposta do Senhor. Então, como texto base aqui, meus irmãos, um único versículo, Lucas 14:11. Evangelho de Lucas 14:11. Na minha versão, fala assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar,
será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Outras versões, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando a gente busca quebrar esse orgulho, meu irmão, a gente tem que fazer por nós mesmos. Amados, tem que ser por nós mesmos. Por quê? Eu posso orar a Deus, pedir para que Deus me dê sabedoria e discernimento, e desse discernimento Ele me dê humildade ao meu coração, no sentido de eu poder me humilhar diante dEle. Só que o peso é muito grande. Se a resposta do Senhor vir através da nossa oração, pedindo que nós sejamos humilhados pela sua vontade e Ele agindo sobre a nossa vida, não estaremos preparados para a resposta. Não estaremos prontos para aquilo que vai vir sobre a nossa vida. Então a humilhação diante do Senhor tem que ser algo natural na nossa vida, sendo feito por nós mesmos. Nós nos prostrando diante de Deus, tirando toda a soberba, todo o orgulho diante dEle. E existe forma disso. Nós não estamos nos afastando do Senhor, que tudo seja de acordo com a sua vontade. Mas eu estou falando que a gente existe o caminho de realmente nos humilharmos diante dEle, por tudo que Ele já fez sobre nossas vidas, por tudo que Ele é para nós, sem a gente pedir essa intercessão. Tem que ser algo natural de nossa vida, porque vai ser uma transformação. Tem que ser algo constante, dia após dia. Quando a gente olha em termos de exaltação, a gente olha lá em Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 fala assim, meus irmãos: por isso também Deus o exaltou sobrenaturalmente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Até mesmo Ele veio ao mundo como homem e se humilhou diante do Senhor. Ele tinha tudo para ser exaltado como homem na terra. Ele tinha tudo para ser tratado realmente na maior nobreza. Mas desde a sua origem aqui, ele veio de forma humilde. Humilde em todos os sentidos. Teve momentos que a gente vimos que ele mesmo falava que era tão pesado, que se fosse possível, tirasse o cálice daquele momento, mas que fosse feito a vontade do Pai. Ele nos ensinou que realmente é se humilhar diante do Senhor, mas sabendo que lá na frente Deus tinha um propósito maior. E a exaltação viria. O momento de glória viria. Em momento algum ele teve nenhum tipo de orgulho. Em momento algum. Ele veio para nos ensinar realmente que a humildade no coração, a humildade de vida, sem soberba, sem orgulho, olhando mais adiante, olhando para o próximo, esvaziando nós um pouco e deixando Deus agir. Filipenses 2, do 6 a 8, vem essa passagem que nos fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação, meus irmãos, nesse sentido de tirar todo o orgulho da gente, nos esvaziarmos um pouco, ela é um princípio básico bíblico. E é um princípio que vai fazer com que nós possamos receber as bênçãos do Senhor e sermos exaltados. Esse pastor que eu falei, o pastor Derek, eu achei interessante ele falando, né, que o caminho para chegar mais acima é o ponto mais baixo. Quanto mais baixo nós estivermos, mais alto vamos chegar. E para nós já sabemos, né, que o caminho mais alto para o cristão, o caminho mais alto é os pés do Senhor. É os pés de Cristo. A gente
Quando a gente se conhece, a gente sabe o local que nós estamos, a gente sabe aonde nós vamos chegar. Quando a gente confia em Deus realmente, sabendo que Deus está à frente de tudo, eu não vou me preocupar. Não vai ser a vida vai me levar, não. A gente tem um propósito com Deus à frente. Mas para isso, tem que deixar Deus usar-nos. Esvaziarmos de nós mesmos e deixar Deus agir conforme a sua vontade. Às vezes vai ser com sofrimento, dor. Às vezes a gente vai olhar assim e vai imaginar, eu não vou conseguir. É pesado para mim. Não, meus irmãos. Deus nos conhece. Deus sabe a capacidade de cada um. Basta entregarmos nossa vida a Ele e deixar Ele realmente agir. Ele sabe o nosso limite. Ele sabe. A palavra fala que não há provação, né? Não há tentação onde Deus já nos deu o livramento. Então tudo que a gente vai passar já tem o caminho da vitória à frente. Devemos confiar. Tem uma passagem, uma parábola, que fala em Lucas 14, do 7 ao 10, que é assim. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhi os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado à mesa. Isso é natural para nós, às vezes a gente chega em algum lugar, a gente quer ser destaque, a gente quer ser visto, às vezes a gente quer sentar no melhor lugar, às vezes a gente quer o que não é nosso. A gente escuta muito falar assim, o que é teu está guardado. Eu acredito. O que é nosso está guardado por Deus. Para que eu vou me precipitar? Para quê? Tem tempo para tudo. E Deus sabe do tempo certo para nossas vidas. Eu brinco às vezes, né? Lendo a palavra, todas vezes que eu vou conversar com um ou com outro, eu dou alguns exemplos, né? A gente não sabe esperar. Somos ansiosos demais. Às vezes a gente faz algum pedido para Deus e a gente quer resposta imediata. Ou sempre assim, Senhor, eu peço a Ti e entrego em Tuas mãos. Mas no primeiro momento a gente quer dar um jeitinho. Como se a gente tivesse o poder de encurtar o caminho, criar atalho, fazer gambiarra. Eu tenho como exemplo, né, a gente vê, né, a vida de Isaac, sua esposa. A gente vê que Deus fez promessas ali e era só aguardar. Mas o tempo de Deus é muito demorado. E a gente quer dar um jeitinho. A gambiarra acontece e a gente vê o resultado 3.000, 4.000 anos depois. O tempo de Deus é o tempo dele. A mim só compete esperar, aguardar. Vai demorar? Não sei. Vai acontecer? Não sei. Mas se eu entreguei na mão dele e eu confio nele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Aquietai-vos. Vamos acalmar o nosso coração. Vamos aguardar o tempo de Deus. Questão de humilhação e exaltação, Tiago 4,10 fala, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5, 5 ou 6, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele te exalte. A humildade, meus irmãos, é a condição para que nossas orações sejam atendidas. A humildade perante o Senhor é o que faz as nossas orações serem eficazes. Não tem outra forma. A soberba, o orgulho, a gente vai quebrando dia após dia, com transformação, mudança, orientação do Espírito Santo. Mas agora eu entro no segundo ponto, onde existe o orgulho espiritual ali, e a gente só tem uma forma de quebrar. É sacrificando a nossa alma, é sacrificando o nosso espírito. Sabe como, meus irmãos? Jejum. O jejum, ele faz chegarmos perante Deus
e realmente quebrarmos essa exaltação que nós temos, essa soberba, o orgulho, e nos humilharmos. Quando a gente olha o tempo antigo, a gente vê a Escritura, a gente vê que o povo tinha como regra o jejum. Em dois momentos, seja para agradecer, seja para pedir. Ele se preparava, e toda vez que ele se preparava para algo, ele jejuava. Algumas vezes a gente vê assim que chegavam num momento de tanta dor, né, que eles rasgavam suas vestes, vestiam-se de saco, colocavam cinza em suas cabeças e jejuavam. O jejum era constante. Hoje a gente vê que na nossa igreja, nós que eu falo geral, na Igreja de Cristo, o jejum está ficando como algo aleatório. É como se fosse um momento especial, uma vez na vida, uma vez no ano. Não é uma coisa tão natural que a gente tem em nossa vida. Mas se eu perguntei a oração, a gente não ora todo dia? 2, 3, 4 vezes por dia? Por que o jejum não faz parte? Quando a gente olha a Escritura, a gente vai ver que o jejum ele está no mesmo patamar, no mesmo nível do que a oração. Não tem diferença. E aí eu falo, essa é a razão porque muitas vezes a gente não entende o princípio das nossas orações não serem, vamos dizer assim, respondidas de forma imediata, conforme a gente quer. Uma coisa completa a outra. E a gente tem que trazer esse princípio para a nossa vida. Como eu falei no começo, doutrina é aquilo que alguém trilhou e deu certo lá. Quando a gente olha homens e mulheres biblicamente, e até pessoas que têm como costume jejuar, a gente vê que essa resposta na vida dela é tremenda. E a gente vai ver assim, mas ela é melhor do que eu? Não, não. Ela apenas está trilhando o caminho correto. Ela só está trilhando o caminho que sabe que o resultado vai vir sobre a vida delas. Como eu disse, o jejum ele é a forma de humilhação de nossa alma. E quando a gente olha jejum, a gente vai ver que vários tipos, né? Jejum individual, jejum coletivo, biblicamente jejum de Daniel, o jejum de Jesus. Tem vários. Qual é aquele que eu vou fazer? Não sei. Cada um tem o seu organismo, tem a sua fisiologia, tem que ver aquilo que vai se propor do seu coração a fazer. Não é porque eu faço de um tipo que todo mundo tem que fazer igual eu. Cada um sabe o seu coração, sabe as suas limitações. Tem pessoas que não podem ficar sem comer 100%. Tem que comer, então vamos, né? Só que o jejum ele tem que ser feito, meus irmãos, de uma forma bem assim, entregue para Deus. Sem a gente esperar nada em troca. Igual eu falei, é como oração. A gente tem que jejuar, entregando nossa vida, trazendo isso como transformação de nossa vida, uma mudança de atitude, sem esperar nada em troca também. As respostas das nossas orações virá. Mas eu estou falando que a gente não pode fazer assim como apenas um simbolismo, né? Um exemplo. Vou fazer um jejum. Qual jejum? Vou ficar sem assistir novela uma semana. Tá de brincadeira, né, meus irmãos? Tá de brincadeira, né? O jejum tem que ser alguma coisa que vai te custar também. Tem que ser alguma coisa que te incomoda. Sabe? Eu vejo assim, e a gente não pode aproveitar, igual eu estou passando no momento que eu estou tentando acostumar meu organismo com peso, onde eu emagreci bastante, então eu tenho por natureza agora, de alguns meses para cá, fazer jejum. Eu faço jejum intermitente. Aí eu falo assim, então eu estou fazendo jejum biblicamente? Não. O jejum intermitente da minha saúde é outra coisa. Isso aí não está me custando. Quando eu faço o jejum bíblico, é alguma coisa que me custe. Por quê? No jejum intermitente eu consigo ficar 2 dias sem comer, só bebendo água. Normal. Aí eu vou falar, então eu vou fazer 2 dias biblicamente? Não. Eu vou aumentar para 3, 4. É algo que vai me custar. É algo que vai me incomodar. É algo que vai doer. Lógico que não é loucura que eu vou fazer alguma coisa para passar mal. Não, não é isso. Mas é alguma coisa que eu vou entregar para Deus realmente. Alguma coisa que eu sei que vai ter um sacrifício, vai ter um custo da minha vida. Não pode ser algo rotineiro, como todo dia eu já faço. Igual a pessoa não toma refrigerante. De vez em quando toma Coca-Cola. Aí ela fala assim, vou fazer jejum de Coca-Cola. Tá, mas se você ficar sem tomar Coca-Cola, o que vai te ajudar ou vai prejudicar? Nada. Então a gente tem que pedir discernimento também para Deus. Ter entendimento da sua palavra, para fazer aquilo que vai agradar para Ele, mas de uma forma que realmente vá dar um resultado perante a Ele. Porque tudo que eu fizer, meus irmãos, aqui, tudo é para a honra e glória dEle. É para Ele.
Mateus 6, ele nos dá as orientações lá do jejum. Mateus 6, a partir do 16. Fala assim, né? Quando, eu destaco bem essa palavra, tá? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto recompensará. Só mudamos os termos. Volto a falar, jejum e oração, mesmo patamar. Vamos lá em Mateus 6, um pouquinho antes, a partir do 5. Quando orares, da mesma forma. Não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensarás publicamente. Meus irmãos, meus amados, que a oração e o jejum estão no mesmo patamar. Os mesmos princípios que Jesus colocou na oração, ele coloca no jejum. E a palavra interessante que está lá, quando. É uma coisa que nós temos que fazer. Qual o momento? Não sei, mas temos que fazer. E quando eu fizer, que faça para ele. Não é com sacrifício, né? Com aquela cara triste, estou com fome, a barriga está doendo. Não posso comer que eu estou jejuando. Não, é com alegria, com um sorriso no rosto. Deixa o seu pai, que vem em secreto, é ele que vai nos recompensar. Na mesma forma, nas orações, a orientação que ele nos dá, entra no teu quarto, fecha a porta, fale comigo. Eu preciso escutar e eu vou te recompensar. O mesmo princípio. Mas às vezes a gente vê aquilo que é mais fácil. A oração é mais fácil para nós. E às vezes nem ajoelhado nós ajoelhamos. Porque é mais simples para nós. Nos custa menos. Mas quando a gente vê esses homens e mulheres de Deus que trilharam um caminho, e você vê que houve uma resposta na vida deles, uma resposta muito maior do que aquelas que nós estamos tendo, a gente vê que a doutrina deles funciona. Na hora que nós descobrimos que o poder espiritual de Deus, ele realmente é tremendo, e você começa a ter esse acesso, você vê como que vai ser transformadora a nossa vida. Como que nos transformamos. A comunhão com Deus, a gente fala muito em ter comunhão com Deus, ela vai muito além daquilo que nós imaginamos. O acesso ao Pai é tremendo, mas são caminhos que nós temos que trilhar. A humilhação do Espírito, meus irmãos, só vem através do sofrimento. E nessa situação é através do jejum, a fome mesmo. Mas com motivo, com foco. A humilhar minha alma, a me humilhar diante de Deus. Não vou esperar nada, porque eu sei que vai ter um momento de exaltação, vai ter um momento de glória. Às vezes, a glória já veio antes mesmo. Só de eu estar aqui, por eu estar falando com vocês, já é um motivo de agradecer a Deus, de glória tremenda. Eu sempre falo isso mesmo para poder estar lembrando a cada dia que aquela morte de cruz não foi à toa. Todo o sofrimento que Jesus passou não foi em vão. Hoje nós chegamos aqui na igreja, deu até tristeza, né? Sujeira, mas hoje está lindo, agora a noite está linda. Nós temos conosco de acordar todo dia, cada um tem sua rotina, acorda cedo, vai escovar o dente, arrumar o cabelo, se arrumar, trabalhar. Isso se torna uma rotina tão comum que a gente não vê os pormenores. A gente só vê o valor disso quando a gente está no hospital e vê pessoas ali que queriam ter essa oportunidade que nós estamos tendo como rotina e não tem. Quantas pessoas faleceram de ontem para hoje? Quantas pessoas queriam apenas abrir os olhos em seu leito, não tiveram essa oportunidade? Nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. As respostas de Deus vêm a cada manhã sobre nossas vidas. As bênçãos do Senhor vêm a cada manhã. Talvez eu não tenha a vida que eu queria ter, mas já não é a vida que eu tinha. Deus está trabalhando sobre nós a cada instante. Mas às vezes o orgulho não nos deixa enxergar. O orgulho nos cega e nos afasta de Deus.
O jejum ele nos traz a resposta devida, quebra o orgulho da carne. Mas sempre que fizermos, devemos fazer com o coração entregue a Deus. Não como uma troca ou como receber mútuo. Porque Deus já me deu muito mais do que eu posso imaginar. Somente pela obra que nós vamos lembrar daqui um pouco, tudo que eu fizesse, o que eu achasse que estava fazendo aqui na terra, não valeria de nada. Porque eu não poderia suportar o mínimo do que aconteceu lá atrás. Quando eu olho o sofrimento de Cristo, e é o que mais se aproxima da realidade através de estudos ali, aquele filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo, que eles fizeram aquele sofrimento, foi feito um histórico de como que era no tempo, e mais ou menos daquela forma mesmo. Eu fico imaginando aqui os mais velhos. Eu, como exemplo, eu lembro que eu era moleque, eu apanhava do meu pai e da minha mãe. Naquele tempo não tinha direitos humanos, não tinha ECA, não tinha nada. Então o pai batia na gente com vontade. Os mais novos não vão conhecer, mas tem um elemento chamado rabo de tatu. Trança. É uns filetes de couro trançado, que aquilo endurece. Eu lembro que eu apanhava do meu pai e eu não era assim bagunceiro, não era mas a gente apanhava. Meu pai pegava aquilo lá, dava umas 3 lapadas na gente. Imagina a força do adulto. Meu pai era meio bruto. Aquilo marcava as costas da gente. Minha mãe tinha mania de pegar a gente com espada de São Jorge. E não deixava a gente tomar banho depois. Ou senão, eu morava em vila, né, esses bairros que tem hoje, a casa é pequenininha. A gente dava raia para minha mãe não fazia nada, não corria atrás da gente. Esperava do horário, a gente ia tomar banho. Quando a gente entrava no banheiro, ela trancava a porta do banheiro. Banheiro de vila, a gente sabe, é 1,20, né, mais ou menos 1,20, 1,80 por 60. Ela arrancava aquela mangueira do chuveiro, dobrava. Irmão, doía. Doía. Eu sinto a dor até hoje, só de lembrar eu vejo. Como aquilo doía. Só que quando eu olho para a cruz, eu vejo que aquilo era cócegas para mim. Era cócegas. Porque dor, sofrimento, quem sofreu foi Jesus. E olha que eu não merecia, né, o sofrimento dele. Porque quando eu apanhava do meu pai, da minha mãe, eu fazia alguma coisa errada. Não vou justificar, tá errado, mas tipo assim, mas eu fazia. Ele via que eu estava fazendo alguma coisa errada. E Jesus? O que ele fez? Que erro aquele homem cometeu para que tivesse todo aquele sofrimento? E aí vem. São personagens locais errados. Porque não era ele que era para estar lá. Era eu. Quem era para estar pregado naquela cruz, era eu. Quem era para ter apanhado, açoitado, carregando uma coroa de cruz na cabeça, era eu. Mas o Senhor, com todo o seu amor, a sua compaixão, Ele sabia que eu não ia conseguir. A gente ia se corromper. Então o seu Filho veio em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, adorando, louvando o nome dEle, e tendo a convicção que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Sem pedir nada em troca. A palavra fala que basta que eu aceite Jesus como Salvador, me arrependo dos meus pecados, eu tenho minha salvação através dele. Então, meus irmãos, você vê como que as coisas são. E às vezes a gente vai numa oração, um jejum, querendo alguma coisa em troca de Deus. Não. Ele já me deu alguma coisa que eu nada na vida vou conseguir compensar. Nada na vida eu vou conseguir fazer essa troca. O seu amor é grandioso. O que eu estou falando para vocês hoje aqui é apenas alguns princípios, algum ponto que realmente possamos chegar mais próximo de Deus e ter nossas orações realmente, além de ser ouvidas, que são, mas respondidas de um modo mais eficaz. Onde realmente eu tenho uma aproximação com Deus e uma verdadeira comunhão com Ele. Jesus jejuou. Mateus 4, 1, 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Teve fome. Os discípulos de Jesus depois
começaram a ter essa prática. A gente vê que tudo era feito no momento que eles tinham que tomar uma decisão. Às vezes a gente tem alguma coisa para fazer uma escolha, uma decisão a ser tomar na nossa vida, nem orar a gente ora. A gente confia tanto em Deus que nem orar a gente ora. Eles não. Eles oravam, jejuavam e esperavam a resposta de Deus para assim tomar a sua decisão. Nada era assim no peito e na coragem. Atos dos Apóstolos 13, 2 e 3 fala assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra, a que a tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Aqui começava a obra missionária. E antes disso, jejum e oração, para ter a confirmação do Espírito Santo e a escolha dele. E mesmo depois da escolha, oração e jejum, para que a missão tivesse êxito. Será que teve êxito, meu irmão, nessa missão? Estamos aqui. Isso aqui começou lá no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Hoje estamos aqui, reunidos na casa de Deus, sonhando com novas igrejas, com o aumento do povo de Deus. Com Deus à frente não tem como dar erro. Fazer igual o pastor Cláudio, fogo vitória, sempre. E é verdade. Apenas temos que aprender o caminho de estar mais próximo dele, para que a resposta venha de uma forma mais contundente, mais eficaz. E aí tem outros aqui também que eu coloquei, né? Lá em Atos mesmo, 14, 23, fala: e havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. No Antigo Testamento nós também víamos a situação de jejum. Em Esdras 8, 23 fala assim: por isso jejuamos e suplicamos essas bênçãos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. O jejum, no sentido de nos humilharmos diante de Deus, é a resposta eficaz às nossas orações. Vamos só aprender a aliar. A oração eu estou falando com Deus. A leitura da palavra, Deus fala comigo. E o jejum, ele faz com que eu me quebrante diante do Senhor, para que eu vou realmente diante dos pés dele, levar uma vida de humildade, sabendo que é ele que vai nos exaltar no momento certo. Eu separo aqui, irmão, 4 passos para a comunhão. 4 chaves para a exaltação. Vamos lá. Segundo Crônicas 7,14. Um versículo muito conhecido da igreja. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Meu irmão, 4 passos, 4 pontos eu tiro desse versículo, e depois eu tiro mais 3 da parte de Deus. 4 pontos. Primeiro, humilhar. Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto, se humilhar. O orgulho nos afasta de Deus e é uma barreira para a resposta de nossas orações. Como que eu me humilho? Neste ponto, jejuando. Buscando os pés do Senhor sem nenhum orgulho, nenhuma soberba. Trazendo o sacrifício necessário para o nosso espírito. Segundo ponto, orar. A oração ela vem depois de quebrarmos o nosso orgulho. A gente quebra o nosso orgulho diante de Deus e a gente oramos, buscando a resposta que vem dele. Terceiro ponto, buscar a minha face. Eu coloco aqui que buscar a face de Deus é orar até experimentar a presença de Deus. Até. Se tiver que demorar 4, 5, 10 horas, vai demorar. É até eu atingir realmente o patamar de estar na presença de Deus. A busca da face de Deus não pode se limitar durante a semana, só o culto de domingo, de 2 horas que ficamos aqui. 1 hora na EBD. O buscar a face de Deus não pode ser limitado à semana, a jornada de oração que nós temos, 1 hora por dia da semana. A busca à face de Deus, ela tem que ser constante na nossa vida. Sabe quando, meus irmãos?
Do momento que eu abro o meu olho ao momento que eu vou fechar. Ainda orando para Deus que eu possa sonhar com Ele. A todo instante. Em quanto tempo? Todos os dias de minha vida. Porque vai chegar um momento que eu não vou precisar mais estar buscando. Eu vou estar diante dele. E aí a gente vai estar só louvando e adorando ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu tenho que estar buscando a face dele. Porque o mundo nos oferece tantas oportunidades para nos afastar. O mundo nos dá tantas coisas para a gente ficar longe de Deus. E às vezes nós caímos na armadilha. Por falta de discernimento, entendimento, por orgulho, soberba. Afastar dos seus maus caminhos. Aí a gente acha assim, mas a oração fala assim, né? Que eu tenho que me humilhar, orar, buscar a face de Deus e me afastar dos meus maus caminhos. Mas eu me afastei dos meus maus caminhos já. Eu estou na casa de Deus. Eu sou convertido, sou crente, estou aqui. Então eu não estou mais no mau caminho. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Achamos que não temos maus caminhos até realmente a gente chegar na presença de Deus. Porque é na presença dele que nós vamos ver como que está o estado de nossa vida. Não somos santos. Não somos santos. Tropeçamos, falhamos. Talvez sem perceber, mas tropeçamos. Com o que falamos sem pensar. Com o sentimento que vem no nosso coração e a gente deixa tomar conta da gente. Com uma atitude com o próximo. Com aquilo que nós estamos assistindo, com aquilo que nós estamos ouvindo. Ah, mas é só a TV. Satanás não brinca na sua obra. Ele não brinca de ser inimigo de Deus. E às vezes a gente quer brincar de ser crente. Cuidado. Cuidado. A resposta de Deus vem em 3 pontos. Primeiro, se o povo que humilhar, orar, buscar minha face, afastar dos meus caminhos, eu ouvirei do céu. Temos a certeza que Deus vai ouvir nossas orações. Eu perdoarei seus pecados. Temos a convicção de que teremos a pureza diante de Deus. E o terceiro ponto, curarei a sua terra. Neste momento que estamos vivendo, olha que graça. A gente ter nosso povo curado, a nossa terra sarada por Deus. Mas depende de cada um. Temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. Temos que buscar a Deus mesmo, nos entregar para Ele e realmente nos rendermos a Ele. A palavra já nos dá a garantia, nós temos todo já o caminho trilhado, do início, o meio, sabemos o final. Por que a gente não chega nesse fim? Por que a gente não alcança realmente essa vitória que está proclamada no final da palavra? Pelas minhas próprias atitudes. Só depende de mim nesse ponto. Deus está com sua mão estendida. Não é Ele que tira a mão dele de mim. É eu quem afasto das mãos dele. E tomar muito cuidado também com as nossas ações, que talvez a gente quer fazer a ação de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, mas eu estou fazendo e não está acontecendo nada. Não estou tendo essa resposta, meu irmão, que você está falando. O próprio Deus nos mostra o caminho. Isaías 58, 3-6, fala assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo para si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum? E dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixeis livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Às vezes a gente faz errado, com o coração voltado para outro resultado.
Deus conhece, não adianta, a gente não vai enganar. Eu consigo enganar todos os irmãos aqui. Mas o primordial eu não vou enganar. É Deus. Ele está vendo, Ele sabe todas as coisas. Eu jejuo para me aquebrantar diante dEle, para exaltar o nome dEle, para a honra e glória dEle. Não pode ser de outra forma. Se eu tiver maldade no meu coração, querer jejuar para ter uma resposta de Deus, para machucar outras pessoas, para ser melhor que outras pessoas, nada vai acontecer. Nada. Então, nesse caso, a palavra fala, o jejum que Ele quer de mim, qual que é? Que eu olhe para o próximo, que eu lute pela liberdade do que está preso, que eu dê de comer àquele que está passando fome, que eu dê agasalho ao que está com frio. Meus irmãos, é um conjunto. É um conjunto. A nossa vida, ela é cheia de detalhes. A gente tem que aprender que a vida diante de Deus é um conjunto, não é uma coisa isolada. A gente vai ser abençoado? Vamos. Deus tem as nossas bênçãos para nós. Mas a gente poderia estar muito mais dedicado a Deus, entregando uma vida mais plena para Ele. A gente fica muito limitado. Porque a gente só tira da palavra da Bíblia aquilo que realmente nos interessa. Aquilo que é mais fácil fazer. E é um conjunto. O cristão, ele é um imitador de Cristo. Então eu tenho que orar mesmo por instante. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que estar disposto a deixar os meus planos de lado para poder ajudar o irmão nos planos dele. Já falei aqui. É muito mais bênção eu ser canal de bênção do que eu estar recebendo a própria bênção. A gente tem que aprender. Deixar a nossa vida de lado e ajudar. Eu entendo que muitas vezes é complicado isso para nós, né? Mas foi isso que Jesus fez. Jesus veio na terra como homem e não viveu a vida dele. Ele viveu em prol de todos, menos dele. Era ajudar, compartilhar o conhecimento, nos ensinar qual o caminho a ser seguido. Esvaziou-se de toda a glória para que a recompensa viesse. A recompensa para quem? Para nós. A gente vê que tudo que Jesus fez foi para que nós tivéssemos uma oportunidade de salvação. Deus às vezes deixa passar. Finalizando, meus irmãos, para não me alongar muito, a gente vê que a resposta de Deus vem. Quando eu busco a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, a gente vê os momentos que os homens jejuaram e oraram, a resposta veio. Foi antes de uma peleja para a glória de Deus, a vitória veio. Era antes de uma escolha, de um caminho a ser seguido, onde ele se dedicava a orar e jejuar, a resposta veio. Para nós não vai ser diferente. Que buscamos a Deus de todo o coração. Que tenhamos a nossa vida dedicada a Ele. Entregue a Ele. Nos humilhando diante dEle. Porque é neste momento que eu estou lá embaixo que eu sei que eu vou chegar no alto. Tudo para Ele, dEle, por Ele, para a honra e glória do Senhor. Devemos nos voltar ao Senhor, nos entregando a cada dia e tentarmos ter uma vida entregue a Deus de forma correta, com os princípios que já são elencados em Sua palavra. Já conhecemos o caminho. E assim teremos a resposta em uma vida plena, com conhecimento e discernimento. A chave de termos uma oração eficaz, a chave, o princípio para ter as respostas nas orações está em nossas mãos. Deus já nos deu. Todas as sortes de bênçãos já foram lançadas. Depende do nosso coração. Que todo orgulho seja quebrado e possamos ser humildes diante do Senhor. E assim, após sermos humilhados, teremos a certeza que a exaltação virá. No momento certo, de acordo com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que possamos, irmãos, a cada dia, agradecer por tudo que Deus tem feito. Louvar o nome dele em todos os momentos. Está difícil? Está complicado? Graças a Deus. Glórias a Ele. Estamos vivendo os momentos alegres agora, alegria, bênçãos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Possamos aprender que o jejum ele faz parte da nossa vida cristã. Se os irmãos ainda não tentaram, faz um teste. Testa. Dedique uma vez na semana para se entregar a Deus realmente e ver a resposta que vem dele.
Busca comunhão com Deus. Deixa Deus ser exaltado neste momento. Toda honra, toda glória seja para Ele. Que possamos nos humilhar mesmo. Estar jogados aos seus pés. No momento certo virá a resposta. E possamos, através desses homens mais velhos, através desses ensinamentos que eles nos passam, pela vida que eles tiveram, a gente vê que eles foram abençoados. Não será diferente para nós. Porque não são melhores que nós não somos melhores que os outros. Apenas temos que conhecer o caminho. Devemos saber o que tem que ser feito. Como ser feito de verdade. E sempre lembrando, aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém? Que a graça e a paz do Senhor sejam com cada um de vocês, irmãos. Que Deus nos abençoe e tenha uma semana abençoada.